Olá, crianças, tudo bem? Estou aqui para continuarmos resolvendo as atividades da apostila Trilhas de Aprendizagens para o segundo ano. Nós vamos continuar na atividade 5, fazendo agora a questão 6, que está na página 78 e 79 da apostila. Primeiro eu vou ler a questão. Reorganize os algarismos abaixo, incluindo o algarismo em destaque, de modo a obter o maior número de 3 dígitos. Para essa atividade, então, nós vamos precisar entender duas coisas. Primeiro, o que é algarismo? Algarismos são os 10 símbolos que nós utilizamos no nosso sistema de numeração decimal para escrever qualquer número. Eles vão de 0 a 9. Segunda coisa muito importante que nós precisamos entender, que o algarismo ele vai mudar o valor dependendo do lugar que ele ocupa. Então, em cada número, o algarismo pode valer uma quantidade. Vou dar um exemplo. Se eu utilizar aqui o material dourado para compor um número, aqui eu tenho uma peça de centena, uma peça de dezena e uma peça de unidade, que nós formamos o número aqui 111. Eu vou utilizar fichas numeradas para escrever este número. Então, aqui eu tenho uma peça de centena, número 1. Uma pecinha de dezena, número 1 também. E uma pecinha de unidade, número 1. Formamos o número 111, utilizando 3 vezes o algarismo 1. Só que em cada lugar, este número 1, este algarismo 1, ele vai ter um valor, dependendo do lugar que ele está ocupando. Este da unidade, ele vale apenas 1, uma unidade. Este que está na dezena, como ele ocupa a casinha da dezena, uma dezena vale 10. Então, ele passa a ter o valor de 10. Este 1 que está na casinha da centena vale uma centena. Então, ele vale 100. Se nós observarmos aqui, são 3 algarismos 1. Mas eles valem a mesma coisa? Não. Qual destas 3 casinhas, qual destas 3 ordens possui o maior valor? A da centena. Então, para obter o maior número possível, nós vamos observar que na centena ele passa a valer mais do que na dezena e do que na unidade. Certo, crianças? Então, agora nós vamos fazer as atividades que estão na apostila. Para resolver essas atividades, eu vou estar usando fichas numeradas, vou colocar aqui. E este quadro, este tapetinho de valor lugar, ele possui 3 ordens, centena, dezena e unidade. O algarismo ele vai mudar o valor, o seu valor, dependendo do lugar que ele ocupar. Então, vamos para o primeiro quadro de atividades. Acrescente o algarismo 7 aos algarismos abaixo, de modo a obter o maior número possível. Então, aqui, para todos os algarismos, nós vamos acrescentar este algarismo, que é o 7. Na primeira, nós temos o 5 e o 2. Então, eu vou separar aqui o 5 e o 2. O 5 e o 2, e nós vamos acrescentar o algarismo 7, de modo que possa formar o maior número possível. A gente já viu que a ordem que possui maior valor é a centena. Então, eu vou começar pela centena. Vou colocar aqui os 3 algarismos na centena. Qual destes 3 algarismos vai deixar o meu número sendo o maior possível estando na centena? 5 na centena vale 500. 2 na centena vale 200. E 7 na centena valem 700. Qual é o maior valor? Então, eu sei que é o 7. Eu vou deixar o 7, então, ocupando a casinha da centena.
Ainda me restam 2 algarismos, o 2 e o 5. Eu também vou pegar aquele que é maior para colocar agora na casa da dezena. Por quê? Se eu colocar o 5 na dezena, eu tenho 50. E se eu colocar o 2 na dezena, eu tenho 20. 50 é maior que 20, então eu vou deixar o 5 ocupando a casa da dezena. E assim, eu vou colocar o 2 na unidade. Então, aqui eu tenho o maior número possível com esses 3 algarismos, que é o número 752. Vamos para o próximo. Continuar acrescentando o algarismo 7, só que agora os outros algarismos são 1 e 3. 1 e 3, e eu vou colocar o número 7. Se eu começar da mesma forma, pela casinha da centena, qual que eu vou ter o maior número? 100, 300 ou 700? Vou deixar o 7, porque ele tem o maior valor, 700. Ainda tem os algarismos 3 e 1. Qual deve ocupar a casa da dezena? Aquele que é maior. Vou colocar o 3. Qual deve ocupar a casa da unidade? O 1. Então, nós temos aqui o maior número possível com esses 3 algarismos, 731. Vamos para o próximo. Acrescentar o algarismo 7 ainda aos algarismos 8 e 0. Vou colocar aqui na casinha da centena. Qual dos 3 valem mais? 700, 0 ou 800? Então, agora eu vou deixar aquele que é maior, que é o 8. 800. Qual eu devo colocar na casa da dezena? O 7 ou o 0? O 7, porque ele é o maior, que vale 70. Na casa da unidade, o 0. Nós formamos o número 870. No caso do algarismo 0, ele representa que não tem peças naquela casa, aquela casa está vazia. Então, se a gente colocar ele aqui na centena, significa que não tem centenas. Por isso que nós deixamos ele para a casinha da unidade, para que pudesse formar o maior número possível, 870. Vamos passar para o próximo quadro. Acrescente 3 aos algarismos abaixo, de modo a obter o maior número possível. Então, agora o algarismo que deverá ser acrescentado é o 3. Vou separar. Primeiro, 8 e 5. Então, aqui nós temos o 8 e o 5, nós vamos acrescentar o 3, mudando as posições, reorganizando para que possa formar o maior número possível. Então, nós vamos fazer da mesma forma. Qual que é o maior ocupando a casa da centena? 800, 500 ou 300? Nós vamos deixar o 800. Se eu colocar o 5 e o 3 na dezena, nós temos 50 e 30. Qual que é o maior? O 5, porque ele assume o valor de 50. E na unidade, 3. Então, nós temos o número 853. No próximo, nós vamos acrescentar o 3 aos algarismos 2 e 4. Então, aqui eu tenho o 2, o 4 e eu vou acrescentar o algarismo 3. Qual destes 3 algarismos eu devo deixar na centena para que possa assumir o maior valor? O 4, porque ele vale 400. Ainda tenho 2 algarismos, o 3 e o 2. Qual que eu preciso deixar na dezena para assumir maior valor? O 3, porque vale 30. E assim eu vou colocar o 2 na unidade. Então, aqui nós temos o número 432. Vamos para o próximo, que é acrescentar o 3 aos algarismos 4
e 1. Então, eu vou colocar aqui. Qual algarismo eu devo deixar na casa da centena? O 4, porque ele ocupa o maior valor. 100, 300 e 400. Qual destes dois algarismos vai ocupar o maior valor na casinha da dezena? 30 ou 10? 30. E aqui nós vamos colocar o 1 na unidade, formando o número 431. Terceiro quadro. Acrescente o zero aos algarismos abaixo, de modo a obter o maior número possível. Então, agora, o algarismo que nós vamos acrescentar é o zero. Como eu já disse para vocês, o zero, ele é a ausência de peças naquela casa. Então, quer dizer que não tem nada. Neste caso, para que o número tenha o maior valor, em qual casa eu devo deixar o zero? Essa é fácil, né? Então, nós vamos colocar o zero já na unidade, para que o número possa ocupar o maior valor possível. Nós vamos agora, então, continuar a atividade. Acrescentar o zero aos algarismos 2 e 4. Então, eu vou pegar aqui 2 e 4. Qual destes dois algarismos eu devo colocar na casa da centena? O 2 vale 200 e o 4 vale 400. O 4 vale mais. Então, nós vamos deixar o 400. Então, na casa da centena, eu vou colocar o 2, formando assim o 420. Para continuar essa atividade, eu já vou deixar fixo o zero na unidade, porque eu estou tentando formar o maior número possível. Então, como o zero não vale, não tem nenhuma peça, é melhor eu deixar o zero já na unidade, para que assim ele não deixe a casa da dezena e nem da centena vazia. Vamos continuar. Então, agora eu vou acrescentar o zero aos algarismos 9 e 6. Então, aqui eu tenho o 9 e o 6. Qual dos dois algarismos assume o maior valor na casa da centena? 900 ou 600? O 900. Então, o 9 vai ficar na centena e o 6 na dezena, formando o número 960. Na última, nós vamos acrescentar aos algarismos 9 e 9. Neste caso, nós temos dois algarismos iguais. Então, nós vamos colocar um na centena e um na dezena, formando o número 990. Agora, nós vamos passar para o último quadro. Neste, nós vamos acrescentar o algarismo 4 aos outros algarismos, de modo a obter o maior número possível. Vou separar o 4. Na primeira atividade, nós vamos acrescentar o 4 aos algarismos 8 e 3. Então, eu vou colocar eles aqui na casinha da centena. Qual algarismo eu devo deixar na casa da centena para que ele possa assumir o maior valor? 300, 400 ou 800? O 8, porque assim ele vale 800. Na dezena, então, nós temos 40, deixa eu de novo, 40 ou 30. Vou deixar o 4 porque ele vale 40. Assim, o 3 ocupa a casa da unidade. Então, nós formamos o número 843. No próximo, nós temos que acrescentar o 4 aos algarismos 2 e 5. Eu vou colocar aqui o 2, o 5 e nós vamos acrescentar o 4. Qual destes algarismos eu devo deixar na casinha da centena para assumir o maior valor? 200, 500 ou 400? Então, nós vamos deixar o 5 porque ele vale mais, ele vale 500. E na dezena? 40 ou 20? Vamos deixar o 4 porque ele vale 40. Assim, o 2 vai ocupar a casinha da unidade, formando o número 542.
E agora nós vamos para a última, que é acrescentar o algarismo 4 aos algarismos 1 e 2. Algarismos 1 e 2, e nós vamos acrescentar o 4. Nós já entendemos que para este número formar o maior número possível, ele ser o maior número possível, nós precisamos deixar o maior algarismo na casa da centena. Que neste caso, o maior algarismo entre 1, 2 e 4 é o 4. Então, eu vou deixar o 4 aqui. Depois, nós vamos colocar o maior algarismo disponível na casinha da dezena, que nós temos o 1 e o 2. Qual que é o maior? O 2. Então, eu vou deixar o 2 na dezena. E aquele que ainda está faltando, nós vamos colocar na casa da unidade, formando o número 421. Bom, crianças, aqui nós terminamos mais uma atividade. Você pode montar vários números na sua casa. Escreva fichinhas como estas, você pode usar folha de papel mesmo. Faça os algarismos de 0 a 9 e brinque de formar números, os maiores possíveis, os menores possíveis. Faça a leitura destes números. Tenho certeza que você vai ficar craque nesta. Até a próxima aula!